Bem, pessoal do oitavo ano, a aula vai começar, você viu aí, tá? Sou o professor Ricardo, de novo aqui com vocês, falando sobre o segundo reinado do Brasil. Olha aí a telazinha. Você lembra que na aula passada o Dom Pedro II estava bem novinho, né? Rico e novinho. Olha como ele já está parecendo Papai Noel. O Dom Pedro II envelheceu mais ligeiro que qualquer um no Brasil, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje, que hoje tem guerra também. No segundo reinado teve guerra. Vamos lá. Continua a mesma habilidade, né? Identificar acontecimentos políticos, sociais e econômicos que caracterizam o segundo reinado, mas também hoje você vai ver, ó, reconhecer as questões internas e externas referentes à atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e analisar as diferentes interpretações do conflito. Vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, esse conflito grandioso que aconteceu no século XIX, tá? Se eu não me engano, foi a segunda maior guerra que existiu, né? Durante esse período todo do século XIX. Acho que só perdeu para a Guerra de Secessão Americana. Vou falar já já. Antes, continuamos falando sobre a questão da economia, né? Na aula passada, nós falamos do café, da borracha na Amazônia, né? Produção de algodão no Maranhão, Ceará, né? E aí, vamos continuar nessa pegada da economia do século XIX, né? No Brasil do segundo reinado. E a questão da modernização, que veio junto com a expansão da atividade cafeicultora, né? Olha lá. A principal atividade econômica era a cafeicultura. O cafezinho brasileiro, né? Era o produto mais rico da nossa pauta, né? De exportação. Era o que gerava maior riqueza para o Brasil. Até o início do século XX, até 1929, viu? O café reinou no Brasil, tá? Principal produto de exportação. E aí, no século XIX, lá durante o segundo reinado, foi responsável por essa modernização, né, do Brasil. A cafeicultura estava concentrada nessa região, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E aí a expansão para o oeste da província de São Paulo vai estimular o quê? Olha aí a modernização, construção de ferrovias para escoar essa produção de café para o Porto de Santos, né? Então, olha aí a malha ferroviária e a expansão, né, da atividade cafeeira. Então, aí você vê essa faixa toda aí pintada, é Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Você que não conhece quase nada de geografia, já chegou no oitavo ano e ainda não sabe onde fica São Paulo, nem o Rio, tá aí, ó. SP é São Paulo, RJ é Rio de Janeiro, viu? Então, essa área toda pintadazinha aí é a área de expansão. Tá? O oeste, que a gente está falando, o oeste paulista, São Paulo, essa área roxa, né? Aí é o oeste. Então as linhas férreas vinham dessa região até o Porto de Santos, que você sabe muito bem que tem que ser no litoral, né? Porque senão não é porto. Então aí tem as datas para você, depois você vai vendo bem detalhadamente por onde passavam as ferrovias e por onde foi essa expansão cafeeira nessa região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Minas também, né? Minas também tinha um cafezinho bem gostoso, viu? O Marro de São Paulo acho que ganhava. Vamos lá, rede ferroviária. Com investimentos ingleses, a segunda estrada de ferro do país foi construída, né? Essa rede ferroviária, ela ligava as cidades do interior, como eu disse, ao Porto de Santos, que era o principal porto de exportação das nossas riquezas, tá? Então foi com o investimento inglês que chegaram todo esse maquinário das ferrovias, né? Barateava, olha aí o destaque, barateava o transporte, tornava ele mais rápido. A Europa já tinha ferrovia há muito tempo, já dado o início da Revolução Industrial, que a gente já falou aqui. Não sei se eu falei para vocês ou foi em outro momento, mas você já sabe que foi a Revolução Industrial. Com certeza que você é um menino muito estudioso. Então, essa Revolução Industrial, as ferrovias já estavam lá na Europa com bastante tempo. No Brasil, a gente andava era de jumento, tá bom? O jumento era o principal meio de transporte brasileiro.
Aí veio as ferrovias, né? Por isso que ele modernizou, lógico que modernizou, meu amigo. Tornou o transporte mais rápido, mais barato, incentivou o crescimento das cidades, sim. São Paulo, aquela região sudeste começou a se desenvolver muito com a chegada dessas ferrovias, né? E aí, observe aí, né, a questão da iluminação das ruas, né, a gás. Então, é muito interessante. Rapaz, se você estudar o século XIX, é fantástico, porque é o momento em que a gente vê a maioria dessas invenções modernas vão ser criadas durante o século XIX, passagem do XIX para o XX. Então, você sai praticamente de uma Idade Média para o mundo moderno, tá? Então, é muito interessante, ó, a iluminação a gás das ruas. Então, tudo era na vela, meu amigo. 6 horas da tarde, anoitecer, ninguém ficava na rua, não. Se ficar na rua é bandido, tá querendo alguma coisa errada. Era o breu, dentro das casas também, a iluminaçãozinha com as velas, ninguém... Por isso que 6 horas todo mundo já estava na cama dormindo, né? Porque não tinha iluminação. Aí veio a iluminação a gás, ó lá, junto com esse processo de modernização. As linhas de bonde, né? Fazendo transporte, né, nas províncias, nas cidades. O esgoto canalizado, no século XIX já começou a se canalizar esse esgoto, tá? Nessas cidades, obviamente, né? Teresina começou agora, tá com uns 5 anos, né? Eita, Teresina! A mecanização da fase de beneficiamento. Olha aí, já tinha mecanização, sim. Em algumas dessas fazendas, né, começava já tinha um processo, né, desde 1850, já tinha esse processo, né, do fim do tráfico de escravos, né, escravizados. Então, a oferta da mão de obra veio diminuindo. Alguns fazendeiros já faziam essa mudança, né, começava já a mecanizar a produção, né. Olha aí, século XIX ainda, você pensa que foi um dia desses, né, quando você vê lá aquele agro-pop, não foi um dia desses não, meu amigo. 1850 já tinha maquinário trabalhando nessas fazendas ali, junto com os escravos, inclusive, tá? Olha lá, o Oeste Paulista, aquela região que eu falei para vocês, já tinha novas características, uma economia nova, né? Que tinha ferrovia, mecanização, urbanização, tá? Nessa economia que era tipicamente escravista, atrasada, né? Retrógrada. O Dom Pedro II não era um cara escravista, né? Ele sempre deixou muito claro que ele não apoiava essa questão da escravidão, né? Mas ele nunca fez nada também para acabar com ela. Isso aqui é a verdade. Porque a base, mas aí está a questão, a base de sustentação do poder dele era essa elite maldita, que era escravista, né? Grande proprietária de terra, esses caras que mandavam. Então o Dom Pedro tinha que ficar articulando com eles, né? E eles eram escravistas, tá? Olha lá, a indústria, né, também já começou a se desenvolver no século XIX. Uma coisa que contribuiu muito para isso, essa tarifa Alves Branco, que acabou com aquela famigerada lei que existia lá, que Dom João, lembra do Dom João que veio para o Brasil, que depois ficou o Brasil independente, a família real veio lá com um monte de gente, né? Lembra dessa história que nós contamos aqui? Muito bem, ali o Dom João fez um acordo com os ingleses, um acordo desastroso, que fazia com que o Brasil não se desenvolvesse de jeito nenhum, as manufaturas, né? Era o contrário, era um desincentivo à industrialização, desestimulava a industrialização, porque qualquer produto que vinha da Inglaterra era mais barato do que um produto que era feito aqui, porque não tinha imposto nenhum sobre esses produtos. Essa tarifa Alves Branco, professor, mudou. 1844 vai aumentar os impostos dos produtos estrangeiros, né? E aí começou, né? Os empreendedores brasileiros, esses que são raríssimos, começaram a se interessar mais, né, pelas manufaturas, pela produção industrial, inclusive. Então, olha lá, a Lei Eusébio de Queiroz é outra também que ajuda muito, porque vai proibir a entrada de africanos escravizados no Brasil. Professor, o que isso aí tem a ver com a indústria mesmo? Proibição da entrada dos africanos escravizados. Os ingleses já tinham proibido o tráfico. Essa Lei Eusébio de Queiroz
surgiu logo depois, 1850, até alguns dizem, é lei só para inglês ver. Não, mas ela teve uma efetividade quando a gente percebe que o dinheiro que era investido na compra de escravos não podia mais ser investido. Porque o transporte desse escravizado lá da África até o Brasil não era baratinho, não. E os ingleses estavam ali, ó, fiscalizando. Então não chegava mais escravo assim fácil, não. Tanto é que depois a gente vai falar disso também, mas depois começou o tráfico interno no Brasil. Então se pegavam escravizados de outras regiões para essas que necessitavam mais, como a região sudeste, tá bom? Porque o tráfico direto África-Brasil era proibido já. E essa lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil, quando foi feita, era para também proibir essa entrada dos africanos escravizados no Brasil. O dinheiro foi para os novos negócios. Por exemplo, a indústria, né? Os comércios, né? Olha aí, esse cara magnífico, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, era o empresário gaúcho que teve uma notável contribuição à industrialização do Brasil. Esse cara era fantástico, era 1 em 1 milhão, né, no Brasil. Cara empreendedor que tinha uma série de negócios em vários ramos. Começou mesmo tipo Silvio Santos, vendendo qual camelô, e construiu um império, né, com o trabalho dele, né, um cara top mesmo, Barão de Mauá. Depois ele se transformou em Barão de Mauá. No começo ele era só o Irineu Evangelista de Souza, tá? E aí ele, ó, tinha indústria de tecido, de chapéu, de bebida, olha lá. Tinha negócios com a questão da iluminação a gás, as companhias de seguro, navegação a vapor. Os caras tinham empresa em tudo, tudo quanto era ramo. Banco, tinha o Banco Mauá, olha a carta de crédito do Banco Mauá, emprestava dinheiro, era besta? Não era. Empresa de mineração, ele tinha também de transporte urbano. O cara incentivou a construção de linha férrea em várias regiões, né? Teve um episódio até que a elite brasileira não gostava muito desse cara, não. Porque a elite brasileira era atrasada, né? Aquela elite agrária, retrógrada, escravista. E esse cara era empreendedor, queria o trabalho livre, né? Modernizar o país. E essa elite nossa não odiava a modernização, odiava. Que ele era o escravo plantando ali, igual no século XVI. Muito bem. Fizeram uma campanha, coitado desse Irineu Evangelista de Souza, quase foi a falência mesmo, assim. Porque tinha um boicote imenso, né, a tudo que era feito por ele. Teve um episódio também muito marcante que ele chama o imperador, né, tava construindo a estrada de ferro, né, a linha férrea para passar o trem. Ele chama o imperador, ó, Pedrão de Alcântara, para fazer a primeira, né, tipo aquelas inauguração de obra, né, que vai o político. Pois é, aí chamou o Pedro II, deu aqui a enxadazinha pro Pedro II cavar, né, tirar-se a pá de areia só para inaugurar a obra. Rapaz, o homem, depois de sair, ficou com uma raiva, né. O Dom Pedro II, ele acreditava, o cara também era muito conservador, acreditava que essa coisa de trabalho era para escravo, né, não era coisa para eles nobres, né, era uma coisa desonrada o trabalho para essa nobreza, né, entendeu? Mas ele não gostava da escravidão, não, tá bom? Dom Pedro II. Que cara complicado esse Dom Pedro II, né? Por isso que ele envelheceu ligeiro. A Guerra do Paraguai aconteceu em 1864 até 1870, tá? Como eu disse para vocês, se eu não me engano, é o segundo maior conflito que existiu na época, tá? Com o número eu digo assim, no número de combatentes, de mortos, enfim, toda a articulação militar. Acho que foi o segundo maior, acho que só perde para a Guerra de Secessão Americana, que é aquela do Abraham Lincoln. Nós vamos falar disso aí, tá? No próximo bimestre só. Olá, a guerra pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos, tá? Vamos lá, quais são essas principais divergências? O controle do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata. Essa bacia da Prata que a gente chama, que são esses rios Paraná, Paraguai, Uruguai. Quem é que ia controlar isso aí?
né? Porque ele passava Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. E aí os paraguaios, que nessa época já começavam a se desenvolver, é o Paraguai mesmo que eu estou falando, aquele mesmo, tá? Começou a se desenvolver por conta desse governo do Solano Lopes, que era um ditador que tinha lá, né? E começou a desenvolver o país e ele queria controlar essa região, né, da bacia do Rio da Prata ali, né, da bacia da Prata, para poder chegar ao mar, porque o Paraguai, você sabe muito bem que você estuda geografia, né, há muitos anos, inclusive, você estuda geografia, você sabe muito bem que o Paraguai não tem saída para o mar, né, então ele queria controlar isso aí para escoar a produção dele, né, para o mar. E aí ele entrou em conflito com o Uruguai, Argentina, inclusive com o Brasil. Olha lá, outro ponto de divergência, a questão das terras férteis e das pastagens. Então, muitas vezes essas pastagens invadiam países que, por exemplo, os gaúchos ali naquela região do sul, muitas vezes as pastagens invadiam o Uruguai. E o contrário também acontecia. Então era uma confusão, né? Por isso que a gente está falando, essas divergências entre esses países sul-americanos é que vai gerar esse grande conflito. A liderança política na região platina também, né? Quem é que era a grande liderança? O Solano Lopes era o candidato a ser esse grande líder, né? Se você já está acompanhando lá aquela novelinha, né, do Segundo Reinado, como é, os tempos do Imperador, o Solano Lopes já apareceu, fique esperto, viu? Tá perdendo, perca não, que você vai entender que vai começar essa guerra do Paraguai lá também. O conflito vai envolver essas 4 nações, o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Aqui eu coloquei os interesses dos envolvidos, e o mapa aí você já vai ver aquela questão da bacia, né, dos rios, né? E o Paraguai, esse amarelão aí, né? O Brasil, essa parte mais verde, você vê que o Paraguai necessitava daquela saída, né, para o mar. Olha lá, ó, vamos ver os interesses dos envolvidos. Coloquei Brasil e Paraguai, porque quem é protagonista nesse conflito são esses dois. Argentina e Uruguai, coadjuvante. Fizeram quase nada. O Paraguai tinha um exército de mais de 60 mil homens, inclusive maior do que o do Brasil. O exército brasileiro depois teve que recrutar gente aí de todas as regiões, o que era até inclusive uma das razões de muitas revoltas, né? Porque se recrutava à força para o cara ir lutar lá no Paraguai. E aí o exército brasileiro, se eu não me engano, foi com 110 mil combatentes ao todo, né? Argentina e Uruguai não chegava nem a 10 mil combatentes, tá? Então os maiores protagonistas são Brasil e Paraguai. É Paraguai, meu amigo. Você pensa que Paraguai só tem contrabando? Hoje tem, né? Mas antigamente era alguma coisinha. O Brasil, o que ele queria? Olha lá o interesse do Brasil. Garantia livre navegação nos rios da Bacia Platina, por fim aos conflitos por terra e gado, nas fronteiras lá com o Paraguai, e depor o ditador Solano Lopes. O Solano Lopes chegou a invadir aquelas terras do Mato Grosso do Sul, né, que faziam lá a fronteira com o Paraguai, né? Mato Grosso do Sul, você já falei, você entende de geografia, você sabe muito bem. Paraguai e Mato Grosso do Sul, né, são ali juntinho um do outro. O Paraguai invadiu essas terras, daí até a declaração de guerra lá. O Paraguai, ó, quais eram os interesses do Paraguai? Desejava tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar para comerciar com o exterior. Durante um tempo aí disseram, os ingleses ficaram muito... Não aceitaram, porque o Paraguai vinha crescendo muito comercialmente. Nem era essa coisa toda, tá? E os ingleses acharam que foi bom essa guerra, porque eles lucraram muito com a guerra também, tá bom? Eles estavam, mas também ficaram muito preocupados porque chegava assim, já estava chegando ao extremo esse conflito, né? Olha lá, para concretizar seu projeto, o Paraguai tentou se aliar com o Uruguai e rebeldes argentinos. Nesse momento aqui, a interferência brasileira fez com que né, essa aliança entre Paraguai, Argentina e Uruguai não desse certo. Essa intervenção do Dom Pedro II foi muito proveitosa, né? E aí acabou levando o país, né, o Paraguai, a lutar sozinho no conflito. O Brasil entrou junto, olha lá, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá certo? Então, muito por conta da intervenção do Dom Pedro II na região, não
não conseguiu concretizar essa aliança, né? Os paraguaios não conseguiram concretizar essa aliança com a Argentina e o Uruguai, muito pelo contrário, né? O Dom Pedro é que fez essa aliança, e aí foi as 3 nações contra o Paraguai. Aí o Paraguai se lascou-se. Olha lá, consequência da guerra. O Solano Lopes ali em cima do monte de caveira, porque o Solano Lopes ele não aceitava a derrota de jeito nenhum. Então dizimou o povo paraguaio por conta dessa, né, megalomania dele. O país perdeu indústrias, prendeu suas indústrias, estavam começando, né? 140 quilômetros quadrados de território foram perdidos pelo Paraguai. 200 mil mortos. Meu amigo, você não sabe o que é 200 mil mortos, não. Numa guerra, num período no século XIX, onde a população não era tão grandiosa, né? 200 mil mortos hoje não é essas coisas todas, né? Mas naquela época, e eram homens, adultos, principalmente. O Paraguai, depois de sair, virou uma nação de crianças e de mulheres, porque os adultos tinham morrido quase todos na guerra, tá? O país ficou arrasado, destruído, né? O que hoje é o Paraguai é a sombra disso aí, tá? Por isso que o Paraguai é um país hoje que, coitado, destruído por conta dessa guerra que aconteceu lá no século XIX, nunca mais se recuperou. Já para o Brasil, quais foram as consequências? Ele incorporou territórios, né? Garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso, né? Manteve a liderança na região platina, mas endividou-se muito com a guerra. E o próprio imperador perdeu muito a popularidade dele. Deixa eu correr que nossa aula já acaba e eu não falei de uma coisa. Aqui, ó, a crise do regime monárquico. Dom Pedro II aí, ó, velhinho, Papai Noel. Tá acabando o regime monárquico. A gente não vai encerrar o conteúdo sobre o segundo reinado, não, viu? Nós vamos dar crise, porque só para seguir na sequência da Guerra do Paraguai. Mas nós vamos falar da abolição, que ainda vem, né? Na sequência, né? E aí falar muito sobre essa questão do trabalho escravo, como é que foi a abolição, nas próximas aulas, tá certo? Vamos aqui entender como é que começa essa crise do regime monárquico no Brasil. Ela é decorrente de vários fatores, a partir de 1870. Vamos lá, destacamos a insatisfação dos militares após a Guerra do Paraguai, que desejavam participar da política. Os militares aí querendo participar da política. De novo, esses caras têm que ficar no quartel. Pois muito bem. O regionalismo paulista, outro fator aqui decisivo para essa crise da monarquia, tá? E o movimento republicano. Aqui eu não coloquei a questão da abolição. Nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Então, olha lá, vamos começar pela questão militar. Então, desde a criação da Guarda Nacional, o Exército estava em segundo plano. Falamos disso, não falamos? Quando a gente estava falando das regências lá, foi criada a Guarda Nacional e o Exército Brasileiro ficou em segundo plano. O investimento que era destinado ao Exército diminuía todo ano, né? E esse orçamento ia para a Guarda Nacional. Olha lá, ainda tinha a questão da subordinação ao governo civil, né? Em última instância, sempre que tinha alguma questão militar, quem decidia em última instância era o governo civil, não era o governo, não era vamos dizer assim, o alto escalão militar. Quem decidia era o governo civil. Então eles não aceitavam isso, era um motivo de insatisfação. Essa questão militar aí é o que vai levar o Brasil depois a acabar com isso. A proclamação da República, você sabe muito bem disso, ela foi proclamada, a gente pode entender como um golpe dado por militares, que depuseram lá o Dom Pedro II, né? E eram militares. Então a questão militar é importantíssima para você entender isso aí, né? Olha lá, muitos militares foram seduzidos pela propaganda republicana e os ideais abolicionistas. Muitos deles foram se juntando aos clubes republicanos nessa época. Em 1870 já tinha sido feito o Manifesto Republicano, tá? Já foram criados os clubes. Deixa eu correr, tio. Protagonismo do Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, os 2 primeiros presidentes do Brasil republicano, eram protagonistas. Uma visão particular, somente o Exército, cujo patriotismo fora comprovado lá na batalha, né, na Guerra do Paraguai, estava habilitado a conduzir a política. Olha aí a visão que eles tinham. Só o Exército era patriota o suficiente
para o Brasil, né? Para conduzir o país, tá bom? Olha lá, o regionalismo paulista, acelerei, viu? A pressão da elite paulista por maior influência na condução da política do país. Como o produto mais rico era o café e estava em São Paulo, essa elite paulista ela não aceitava ficar também em segundo plano, porque quem tinha realmente muita influência política no Império era Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Tradicionalmente as regiões onde tinha um grande aquela exploração já desde a colônia, né, das atividades comerciais, né? Bahia, Pernambuco, Minas Gerais com a mineração, Rio de Janeiro porque foi a casa da família real. Então tinha mais influência nas decisões políticas do que São Paulo, que tinha o produto mais rico, que era o café. Então eles faziam pressão para o governo para ter mais influência nas decisões. Tanto é que depois esses paulistas todos vão virar republicanos. Olha aí, ó, o movimento republicano, cafeicultores passaram a defender o federalismo, né? Significava uma autonomia administrativa, esse federalismo, tá bom? A ampliação das contradições do regime monárquico também, olha lá, com a insatisfação dos setores urbanos, a adesão dos cafeicultores e dos militares favoreceram a onda republicana. Então, essa república, essa ideia da república no Brasil, ela vem acompanhada dessa insatisfação dos setores urbanos. A modernização em si, ela já vem com essa ideia, né, da república. Então, aos poucos, o que garantia ao Dom Pedro, né, a sustentação política foi mudando de lado, né? Olha lá os clubes, né, criados, né, o Partido Republicano Paulista, né? O movimento republicano vai surgir aliado ao movimento abolicionista, tá bom? Então, ó, nem todo republicano era abolicionista, né? Nem todo. Também nem todo abolicionista era contra a monarquia. Alguns eram a favor, tá certo? Vamos lá pro fim, olha aí, de novo. Esse é indiano, viu? Esse provérbio. Se o espírito mal dá garras ao tigre, Deus, que para os indianos é o Brahma, não é a cerveja, tá? Dá asas ao pombo. Olha aí. Se o espírito mal dá garras ao tigre, Deus dá asas ao pombo. Provérbio indiano esse aí, tá? Que eu também ouvi numa música. É isso, gente. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.